prosseguindo com as leituras sobre teoria geral da administração. Estamos lendo sobre a escola humanística da administração, a teoria das relações humanas, a entrada da psicologia no mundo do trabalho. A força de trabalho humana é enxergada agora com uma subjetividade humana. O trabalhador pensa e precisamos acessar o pensamento do trabalhador. O que quer o trabalhador? Quais são as necessidades psicológicas do trabalhador? Assunto de hoje: a experiência de Hawthorne. Texto publicado pelo portal InfoEscola. Escrito por Marcele Juliane Frossard de Araújo, mestre em Ciências Sociais, PUC-Rio 2015, graduada em Ciências Sociais, UERJ 2012. A experiência de Hawthorne foi desenvolvida por Elton Maio, junto com seus colaboradores, e colocou em xeque a teoria clássica da administração. Ela veio para fazer oposição contra a teoria clássica da administração, teoria mecanicista e rígida, que só enxergava a estrutura da organização e as tarefas do trabalhador. Desconsiderava o psicológico do trabalhador, a subjetividade do trabalhador, os traços psicossubjetivos do trabalhador. E a teoria das relações humanas vem para promover esses valores. O trabalhador é uma pessoa. Ele pensa. Precisamos acessar o pensamento do trabalhador. Quais são as necessidades psicológicas do trabalhador? Elton Maio é o fundador da Escola da Teoria das Relações Humanas na Administração, que surgiu da necessidade de humanizar a administração. É a entrada da psicologia no mundo do trabalho. Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas decidiu dar início a uma pesquisa na fábrica de Hawthorne, da Western Electric Company, responsável pela fabricação de equipamentos e componentes de telefonia. O objetivo era analisar a correspondência entre a iluminação dos locais de trabalho e a eficiência das operárias, medida pela produção obtida. Nessa época, em 1927, pouco se conhecia sobre a psicologia do trabalho. Então, todos os parâmetros tomados inicialmente na pesquisa foi para a observação da infraestrutura do local de trabalho e correlacioná-la ao desempenho e produtividade do trabalhador. Como as condições dos locais de trabalho impactam o desempenho do trabalhador? Era o que se pensava inicialmente. O objetivo da pesquisa, inicialmente, era analisar a correspondência entre a iluminação dos locais de trabalho e a eficiência das operárias, medida pela produção obtida. 3 anos antes, Elton Maio conduzira uma pesquisa em uma indústria têxtil com elevadíssima rotatividade de pessoal. Ninguém queria ficar na empresa. E que a empresa havia tentado inutilmente vários esquemas de incentivos salariais para manter o trabalhador por mais tempo na empresa. Tanto maior a rotatividade, maiores os custos. Elton Maio introduziu um intervalo de descanso, delegou aos operários a decisão sobre os horários de produção e contratou uma enfermeira. Em pouco tempo, emergiu um espírito de grupo.
A produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. Chiavenato, 1979, página 102. O experimento de Hawthorne contou com 4 fases. A primeira delas consistiu em observar 2 grupos de operárias desempenhando as mesmas funções sob as mesmas condições de trabalho. O primeiro grupo tinha iluminação variável e o segundo grupo possuía iluminação constante. Os pesquisadores não encontraram relação entre a iluminação e a produtividade, mas sim a existência de uma variável psicológica. Havia um consenso implícito dentro do grupo. Assim, nesta fase, eles concluíram que o fator psicológico afetava a eficiência das operárias e, por considerar isto negativo, tentaram isolar este fator do experimento. E o que foi observado? Foi observado que quando a iluminação diminuía, a produção diminuía. E os trabalhadores ficavam ali com a responsabilidade de produzirem mais além para compensar a diferença negativa do período em que a iluminação diminuiu e a produção diminuiu. Havia um consenso dentro do grupo, um fator psicológico observado. Tudo muito germinal, tudo muito nascente. Na segunda fase, o primeiro grupo contava com 6 moças, das quais 5 montavam o equipamento, e a sexta era responsável por fornecer as peças necessárias ao trabalho. O segundo grupo contava com um contador de peças que marcava a produção, uma supervisão rígida. Pouca liberdade, muita fiscalização. A pesquisa com o primeiro grupo foi subdividida em 12 fases e constatou-se que as moças não temiam a supervisão porque a consideravam branda. Ao contrário do segundo grupo. O que aconteceu com o segundo grupo? Uma supervisão mais rígida afetava a produtividade do trabalho do grupo, dos indivíduos dentro do grupo. O ambiente amistoso aumentava a satisfação no trabalho. Elas se tornaram amigas e desenvolveram objetivos comuns, como aumento da produtividade. Uma produtividade negociada entre os trabalhadores dentro do grupo, dentro da equipe. E começa a se observar que o desempenho e a produtividade do trabalhador têm relação necessária, absolutamente necessária, com a integração desse trabalhador em sua equipe, em seu grupo. Afinal, a organização social é social. A empresa é uma organização social. Uma repartição pública é uma organização social. Precisamos compreender como pensam os trabalhadores. É a preocupação da época. E a pesquisa de Hawthorne vai mostrando isso. Na terceira fase, os pesquisadores deixaram de analisar as condições físicas e priorizaram as relações humanas no trabalho. Eureka! Opa! Descobrimos novidades. O ambiente da fábrica é muito mais complexo do que pensávamos. Há muitas e infinitas coisas acontecendo no invisível, no ambiente psicológico, no ambiente dos pensamentos, no ambiente ideológico.
A pesquisa avançou, descobriu novidades importantíssimas. Em 1928, teve início um programa que tinha como objetivo ouvir sugestões e conhecer melhor os sentimentos das funcionárias no trabalho. E em 1931, elas já tinham liberdade para falar livremente, liberdade de expressão, liberdade dos pensamentos. É o trabalhador ganhando liberdade dentro do seu ambiente de trabalho. Novidades. Há um mundo e universo psicológico acontecendo dentro da organização. Infinitas linguagens interagindo. A quarta fase da pesquisa consistia na observação da organização informal das operárias, e o sistema de pagamento foi organizado de acordo com a produção de cada grupo. Cada grupo negociando as suas cotas. Quais metas estabeleceremos? Isso é novidade no mundo do trabalho. Viva a teoria das relações humanas. A quarta fase da pesquisa consistia na observação da organização informal das operárias, e o sistema de pagamento foi organizado de acordo com a produção de cada grupo. Constatou-se uma espécie de solidariedade grupal, uma rede de cooperação. Foram estudadas a relação entre a organização criada pelas próprias funcionárias, a organização informal e a organização formal da fábrica. A experiência de Hawthorne concluiu que o nível de produção é determinado pela capacidade social do grupo e não pelo fator fisiológico. O comportamento do indivíduo se apoia no comportamento do grupo. As empresas são compostas por grupos sociais informais, que definem o comportamento e outros aspectos importantes à produção. É só lembrarmos das famigeradas panelinhas. A compreensão das relações humanas permite uma atmosfera sadia entre os funcionários. Quais são as necessidades psicológicas dos trabalhadores? A especialização do trabalho não é sinônimo de eficiência. Os operários trocam de função para evitar a monotonia. Afinal, o trabalho tem de ser um trabalho inteligente. O trabalhador tem a capacidade de tornar o trabalho dele mais inteligente. Até porque o trabalho, essencialmente falando, ontologicamente falando, ele é alienado. Então o trabalho já é alienante, mas temos a capacidade de ressignificá-lo e dar um sentido a ele. Uma observação da psicologia sobre o mundo do trabalho. Os elementos emocionais merecem atenção. Há uma subjetividade humana acontecendo. Não é só estrutura e tarefas. Execução de determinados tempos, determinados movimentos para um período de tempo, determinação dos tempos e movimentos, tudo cronometrado, tantos movimentos durante este espaço de tempo. O trabalhador pensa, tem criatividade, tem imaginação, tem a capacidade de agregar muito valor ao trabalho dele. Portanto, a ênfase passou a ser dada às pessoas que participam ou trabalham nas organizações, e não mais na tarefa ou na estrutura organizacional. Isto foi possível devido ao desenvolvimento das ciências humanas,
principalmente da psicologia do trabalho, Chiavenato, 1979, página 101. Avançando para outro trecho de leitura, já trazendo um contexto histórico em que surge a teoria das relações humanas. Há-se pelos idos de antes da Segunda Guerra Mundial, na América do Norte, uma mudança de ênfase conceitual na teoria geral da administração. A novidade no mundo do trabalho. Segundo a leitura de Chiavenato, dos aspectos técnicos e formais da escola clássica para os aspectos psicológicos e sociológicos da escola humanística. A teoria das relações humanas surge do crescimento das ciências humanas. Destaca-se o estudo da psicologia do trabalho, socorrendo-nos da obra Administração Geral e Pública, Provas e Concursos, de Hidalberto Chiavenato, de Hidalberto Chiavenato, editora Manoli, edição 3ª, temos em conta o seguinte comentário sobre o desenvolvimento da psicologia do trabalho. Esta passou por 2 etapas em seu desenvolvimento. A análise do trabalho e a adaptação do trabalhador ao trabalho, aspectos produtivos. Nesta primeira etapa, domina o aspecto meramente produtivo. O objetivo da psicologia do trabalho ou psicologia industrial era a análise das características humanas que cada tarefa exige do seu executante e a seleção científica dos empregados com base nessas características, por meio de testes psicológicos. Os temas predominantes são a seleção de pessoal, a orientação profissional, treinamentos e métodos de aprendizagem, fisiologia do trabalho e estudos dos acidentes e da fadiga humana no trabalho. B. A adaptação do trabalho ao trabalhador, aspectos individuais e sociais. Nesta etapa, a psicologia industrial está voltada para os aspectos individuais e sociais do trabalho, que predominam sobre os aspectos produtivos, pelo menos em teoria. Os temas predominantes são os estudos sobre a personalidade do trabalhador e do gerente, a motivação e os incentivos do trabalho, a liderança, as comunicações e as relações interpessoais e sociais dentro da organização. E continua o gênio brasileiro sobre o contexto histórico-econômico. Com a Grande Depressão de 1929, a busca da eficiência nas organizações passou a ser intensificada. Essa crise mundial provocou indiretamente uma reelaboração de conceitos e uma reavaliação dos princípios clássicos de administração, até então aceitos, apesar de seu caráter dogmático e prescritivo. E fecha. A abordagem humanística da administração começou no segundo período de Taylor, mas apenas a partir de 1930 é que recebeu enorme aceitação nos Estados Unidos da América, dadas as suas características democráticas.
A pena do mestre que avenato, acessamos na teoria das relações humanas os seguintes saberes. A teoria das relações humanas tem suas origens nos seguintes fatos. 1. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da abordagem clássica e adequando-a aos novos padrões de vida do povo americano. Nesse sentido, a teoria das relações humanas se revelou um movimento tipicamente americano e voltado para a democratização dos conceitos administrativos. Percebemos que os norte-americanos levam muito a sério a democracia. A democracia na América, a do Norte, não tem que ver só com a cidadania e o poder. Não, tem que ver com o modo de vida. Então, vemos aqui a extrapolação da democracia para dentro das organizações empresariais e do setor público também. 2. O desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia, bem como sua crescente influência intelectual e suas primeiras aplicações à organização industrial. As ciências humanas vieram demonstrar a inadequação dos princípios da abordagem clássica da administração. 3. As ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin foram fundamentais para o humanismo na administração. Elton Mayo é o fundador da escola. Dewey e Lewin também contribuíram para sua concepção. A sociologia de Pareto foi fundamental. 4. As conclusões da experiência de Hawthorne, realizada entre 1927 e 1932, sob a coordenação de Elton Mayo, que puseram em xeque os principais postulados da teoria clássica da administração. As conclusões da experiência de Hawthorne, realizada entre 1927 e 1932, por longo período de tempo, sob a coordenação de Elton Mayo, puseram em xeque os principais postulados da teoria clássica da administração. Surge um novo paradigma dentro da história da teoria geral da administração. O paradigma das relações humanas. Acontecem muito mais coisas dentro da fábrica. O universo intersubjetivo. Choques entre choques, guerras psicológicas, conflitos, contraposições, guerras de linguagens, cultura estabelecida sendo confrontada por subculturas contra culturas, o novo emergindo, o novo surgindo. Muitas coisas acontecem dentro da organização social, na fábrica, no ambiente industrial e na repartição pública. Com a teoria das relações humanas, surge uma nova concepção sobre a natureza do homem, o homo social, o homem social, que se baseia nos seguintes aspectos. 1. Os trabalhadores são criaturas sociais complexas, dotadas de subjetividades, dotadas de sentimentos, dotadas de emoções, dotadas de sentimentos, desejos e temores. O comportamento no trabalho, como o comportamento em qualquer lugar, é uma consequência de muitos fatores emocionais. 2.
As pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam suas satisfações. 2. As pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam suas satisfações por meio dos grupos sociais com que interagem. Dificuldades em participar e em se relacionar com o grupo provocam elevação da rotatividade de pessoal. Turnover. Rotatividade do pessoal dentro da organização. Fluxo de trabalhadores muito intenso. O trabalhador não fica porque o ambiente é insuportável. A mentalidade do chefe contamina a saúde mental dos grupos de trabalhadores dentro da organização. Chefes que pensam muitas maldades contaminam o ambiente psicológico da organização. Dificuldades em participar e em se relacionar com o grupo provocam elevação da rotatividade de pessoal, turnover, abaixamento do moral, fadiga psicológica, redução dos níveis de desempenho, etc, etc e etc. 3. O comportamento dos grupos sociais é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança. O supervisor eficaz é aquele que possui habilidade para influenciar seus subordinados, obtendo lealdade, padrões elevados de desempenho e alto compromisso com os objetivos da organização. Interessante, começa a aparecer um conceito novo, liderança. 4. As normas sociais do grupo funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos membros. Os níveis de produção são controlados informalmente pelas normas do grupo. Esse controle social adota tanto sanções positivas, estímulos, aceitação social, etc., como sanções negativas. Tanto pode promover quanto pode fazer cair e rebaixar. Esse controle social adota tanto estímulos positivos, aceitação social, tanto como sanções negativas, gozações, bullying, esfriamento por parte do grupo, isolamento, ilhamento, exilamento, imposto, sanções simbólicas, etc. Não convida esse cara para nada. Para nós, ele é um problema. Sanções que o grupo aplica a determinados indivíduos. Isto posto, temos que a abordagem humanística é uma verdadeira virada conceitual na teoria geral da administração. É um novo paradigma em emergência surgindo. Os idos eram os de 1929, 1930. Como consequência da grave crise econômica norte-americana, as migrações das regiões menos providas de recursos econômicos para as regiões mais desenvolvidas se dão em grandes escalas e escaladas. Relerei para melhorar a fluidez. Os idos eram os de 1929, 1930. Como consequência da grave crise econômica norte-americana, a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, as migrações das regiões menos providas de recursos econômicos para as regiões mais desenvolvidas se dão em grandes escalas e gigantescas escaladas. Alex Coutro nos ensina bastante bem sobre tal acontecido. A depressão provocou migrações, depressão econômica profunda. A economia norte-americana quebrou e fez o mundo quebrar também.
em certo grau e medida. À época, os Estados Unidos da América já era o motor do mundo. Alex Coutro nos ensina bastante bem sobre tal acontecido. A Grande Depressão provocou migrações e muitas famílias se deslocaram de regiões de seca, das áreas de agricultura e de pecuária para a costa oeste dos Estados Unidos. Outros migraram de grandes cidades pobres do sul dos Estados Unidos para áreas mais enriquecidas do norte dos Estados Unidos. O fluxo de gente transitando pelo país muito intensificadamente. Grande massa de pessoal se deslocando. Muita gente migrando de uma área para outra, das áreas mais pobres para as áreas mais ricas. Muitos migraram de cidades pobres do sul dos Estados Unidos para áreas mais enriquecidas do norte. Em todos os casos, o objetivo era a procura de uma vida melhor. No entanto, o aumento da quantidade de trabalhadores nessas áreas levou a uma concorrência maior. Mudanças no mercado de trabalho norte-americano. Este evidente desequilíbrio no mercado de trabalho, excesso na oferta de força de trabalho, de mão de obra, face à demanda das empresas, disponibilidade de empregos, favoreceu em demasia os abusos por parte de empregadores e administradores. Um verdadeiro aviltamento de precariedades nas condições do mercado de trabalho norte-americano. Os trabalhadores empobrecendo. A Grande Depressão fulminou o mercado de trabalho norte-americano. Tanto é que ele foi modificado. É o que vem descrito aqui. A economia norte-americana mudou. Um verdadeiro aviltamento de precariedades nas condições do mercado de trabalho. Isto provocou grande reação por parte dos trabalhadores e de seus sindicatos. Lutas por direitos humanos, lutas pelo direito de sindicalização, lutas por melhorias salariais, lutas por melhores condições de trabalho. Eis o movimento de reação dos trabalhadores e suas consequentes conquistas, também trabalhadas à escrita de Alex Coutro. Muitas pessoas lutaram. Era a voz contundente de vários setores exigindo salários justos para a produção do trabalhador comum. Mas não era apenas isso que precisava ser humanizado. O ambiente de trabalho também mereceu a atenção daqueles que lutavam pelos direitos humanos, pois o aumento da produção costumava levar a mais acidentes de trabalho, a mais doenças adquiridas no local de trabalho e a mais mortes. Os turnos de trabalho foram, então, formalizados e organizados. Deveriam, segundo George, 1968, ser de, no máximo, 12 horas de trabalho por dia. 2. Ter um intervalo de 30 minutos para o almoço. 3. Estabelecer uma semana de 6 dias para o trabalho. É uma mudança profunda na economia do mercado de trabalho norte-americano. Muitas novidades acontecendo. Fica nítido o cenário de tensão entre empregadores, gestores, administradores e empregados.
Verdadeiras disputas eram travadas e disputas violentas. Leremos textos sobre isso. Vem a Segunda Guerra Mundial e o mercado de trabalho norte-americano é aquecido. Aumentam-se os postos de trabalho no setor público e no setor privado. A guerra faz elevar a atividade industrial armamentista. Vem a Segunda Guerra Mundial e o mercado de trabalho norte-americano é aquecido a partir da indústria armamentista. E vários outros setores industriais norte-americanos também são aquecidos. A indústria funciona integradamente com toda a economia. A indústria tem muita capilaridade entre todos os setores econômicos, principalmente numa economia absurdamente complexa e sofisticada como a norte-americana. Aumentam-se os empregos no setor público e no setor privado. Surge, portanto, um estamento de classe de trabalhadores de tipo trabalhadores qualificados. Estes, para além de ganhos de salários maiores, buscavam reconhecimento como indivíduos, visto sua maior capacitação educacional, cultural e profissional. Segundo Alex Coutro, eram aqueles que tinham consciência maior de suas necessidades, tais como sentir-se importante e ser apreciado como trabalhador e como indivíduo. As relações humanas foram teorizadas por diversos estudiosos em movimentos teóricos de intensa pesquisa sobre a psicologia do trabalho e a sociologia das organizações e do trabalho. Raymond Miles, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, em um famoso artigo sobre as relações humanas, publicado na Harvard Business Review em 1965, sustentou que este movimento humanístico se tratou de uma reação aos pressupostos da escola clássica, abordagem científica e teoria clássica, e de seus aspectos mecanicistas, dogmáticos e prescritivos de ordem determinativa de preceitos. Relerei. Raymond Miles, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, em um famoso artigo sobre as relações humanas, publicado na Harvard Business Review em 1965, sustentou que este movimento humanístico se tratou de uma reação aos pressupostos da escola clássica, a abordagem científica e a teoria clássica, e seus aspectos mecanicistas, dogmáticos e prescritivos de ordem determinativa de preceitos, apenas focando as tarefas e a estrutura e desconsiderando as pessoas. Segundo os saberes de Alex Coutro, os adeptos da teoria das relações humanas apresentaram um paradigma totalmente novo. Mudaram o ponto de vista da tarefa, foco da abordagem científica, para o foco no trabalhador. Assim, pela primeira vez, os trabalhadores foram vistos como uma parte importante da organização. Claro está que o principal intento desta abordagem humanística das relações humanas era o alcance da satisfação do trabalhador em pertencer a um grupo social de trabalhadores contribuintes e componentes do esforço global da organização. Destaque ao fato de que esta abordagem busca proporcionar centralidade aos trabalhadores, que finalmente são vistos como parte importante da organização.
Tem muito mais coisas acontecendo no ambiente da fábrica e na repartição pública. Seguindo as lapidárias lições de Alex Coutro, em referência a Little John, 2001, capturamos precioso ensinamento sobre a ênfase na comunicação dada pela abordagem das relações humanas da Escola Humanística da Administração. 1. A tratativa das relações humanas foi muito importante sob o enfoque da comunicação, pois, pela primeira vez, a comunicação de duas vias foi incentivada. Estabeleceu-se um diálogo entre o trabalhador e seu gerente, em vez da comunicação unidirecional do gerente em direção ao trabalhador. 2. Comunicação. A comunicação passou a ser vista como uma ferramenta que poderia ser utilizada pelos gestores para comprar a cooperação dos subordinados. Assim, o gestor desiste de alguns privilégios no que se refere ao seu acesso a informações privilegiadas e exclusivas, compartilhando-as, portanto, com os seus subordinados e dando a eles a possibilidade de se autodirecionarem. Concessões ao grupo. 3. Técnica do pay privilege, literalmente, privilégio de pagamento. Nesse contexto, Dubin, 1958, cunhou a expressão pay privilege para denominar as técnicas que um gerente pode utilizar com os subordinados para promover uma atitude favorável para eles. Por exemplo, quando fornece aos funcionários informações relativas aos departamentos e os engaja em uma comunicação aberta sobre várias questões dos diversos setores. Dubin, 1958, via esse procedimento como uma forma de pagamento que um gerente faz a fim de comprar a cooperação e fidelidade dos subordinados, distribuindo informações outrora de conhecimento só da cúpula da administração, cúpula da alta administração. Vamos integrar os trabalhadores às decisões maiores de nível macro da organização empresarial. Que pelo menos venhamos dar ciência a eles. Afinal, são pessoas que muito contribuem para o sucesso da organização. Vê-se, portanto, que a ênfase do processo de comunicação se dá via promoção do acesso a informações organizacionais. Vê-se, portanto, que a ênfase do processo de comunicação se dá via promoção do acesso a informações organizacionais. Antes, informações restritas à cúpula da organização empresarial, buscando-se, deste modo, a promoção da integração social dos trabalhadores para alcance da satisfação destes tais trabalhadores que, satisfeitos, renderiam bem mais contribuições à organização em termos de evolução da produtividade do trabalho dentro da organização. Em fecho de complemento, Coutro, aludindo a Miles, 1965, página 150, sobre a busca da integração social para o esforço global da organização, diz que o gerente pode fazer melhor ao dedicar tempo discutindo o problema com os subordinados e talvez até mesmo em aceitar sugestões que ele acredita que podem ser menos eficientes, a fim de que a decisão seja executada a partir da participação de todos.
O líder toma aquela decisão aparentemente menos eficiente, mas que integrará todo o grupo e no limite haverá evolução da produtividade do trabalho. E chegamos ao tópico liderança, tema precioso, mas será papo para um próximo vídeo. Que legal, coisa boa. Teoria geral da administração, teoria das relações humanas. Amém. Deus é bom. Amém.